Olá, olá, olá. Oi, oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Talvez, hoje é segunda-feira, 1º de junho, talvez, perdidos na quarentena, né? Sem noção de dia nem hora, mas com uma programação, estou fazendo uma programação, me achando aqui a Fátima Bernardes, entrevistando gente importante, ah, porque essa semana eu resolvi variar um pouquinho, né, daquelas lives que a gente faz e trazer uma série de pessoas com as quais a gente estabeleceu uma relação muito bacana, sobretudo porque gente que trabalha também em rede social, que faz esse trabalho informativo em rede social, e a gente acaba, sei lá, criando uma amizade virtual, criando uma troca de ideias que eu acho muito saudável, e ao mesmo tempo, eu acho que são pessoas que eu tenho obrigação de apresentar e de indicar, porque aporta muita informação, aporta enfim, muita coisa interessante. Eu vou aqui já chamar. é, eu convidei hoje o Felipe Viana. O Felipe Viana é um estudante, ele é um economista, né? Oi, olá, tudo bem? Boa Eu estava te noite, apresentando aqui, boa noite. tudo bom? Felipe, é formado em economia, não é isso? Isso. E, e por começou a ter problemas de saúde com peso numa determinada época, muito jovem ainda, e resolveu fazer o que eu sempre recomendo, resolveu se empoderar, né, Felipe? E de tanto Certeza. empoderamento, de aprender low carb, de começar a praticar e vendo os benefícios que trazia, resolveu estudar nutrição. E agora está se formando, né, Felipe? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite que você fez e pela parte da gente importante, que eu acho que nem. Mas é que eu acho mesmo, porque eu acho sensacional a, o trabalho que você está fazendo, sobretudo na rede social, esse trabalho de blogueiro, né, de influência, e porque eu acho que a tua página tem aporta umas informações muito valiosas, porque eu acho que independente do conhecimento que nós podemos ter ou não, tem gente que se comunica melhor, tem gente que faz os posts mais engraçados, que chamam mais a atenção das pessoas, e eu acho que você tem essa qualidade, né? Que o teu perfil no Instagram tem essa qualidade de chamar a atenção, né? Além de aportar ideias interessantes, né? Então eu que te agradeço Obrigado. demais por compartilhar aqui esse tempo e esse espaço. E, e então eu tava falando um pouco aqui dessa história, né, que nós tínhamos conversado, de como hoje em dia vira quase que um paradoxo, quer dizer, as pessoas como você, eu conheci vários casos, né? O Júlio Santana, pessoas que chegaram na nutrição a partir de uma história pessoal, de uma história enfim, de problemas de saúde decorrentes da má alimentação, e que o interesse pela mudança alimentar foi tanto que os levou a procurar saber mais, estudar e, enfim, se formar. E como uma vez que você já tem esse, digamos, esse empoderamento, esse conhecimento de low carb e tal, na hora que você entra numa faculdade, se cria um problema, não é isso? E na hora que você Sim, começa a cursar nutrição, conta um pouquinho, então, de é, como essa tua história, e o que que acontece com uma pessoa que vai estudar nutrição já querendo fazer low carb. a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu cheguei a fazer nutrição, que eu me formei em economia, né? Novo. Uhum, E com 27 anos eu estava com todos os sinais de síndrome metabólica, né? Então tinha obesidade, tava todo, comia qualquer coisa, sendo que eu sempre gostei de praticar esporte, né? uhum, Aí eu comecei a sentir uma dor no meu pé muito grande, que era o quê? Mais uma manifestação da síndrome metabólica, que era o ácido úrico elevado. sim. Aí Uhum, eu fui no médico, fui no ortopedista, e um deles disse que eu tinha que fazer uma cirurgia, que era ligamento. E o uhum, outro, e o outro, que eu fui atrás de uma segunda opinião, que eu não estava querendo fazer cirurgia, né? A gente faz isso. sim.
E o outro disse que não, né? E o outro disse que não. Eu fui aqui Aham. em Dr. César Nutt, que é um médico aqui de Natal, um ortopedista, Uhum. e ele disse, olha, o que você tem provavelmente é gota, ácido úrico elevado, você não vai precisar fazer Uhum. cirurgia. Até então eu não sabia o que era isso. Não sabia, não tinha E você noção de tinha quantos nada. anos? 27. 27. Hoje eu tenho 34. Uhum. Então, eu gostei desse negócio de não ter que fazer cirurgia, né? Aí eu comecei a estudar, sozinho, por conta própria. Eu cheguei até a ir numa nutricionista aqui, mas Uhum. quando eu recebi a dieta, eu tinha que comer mais do que eu já comia. Isso eu Uhum. tava na minha cabeça, né? Eu disse, rapaz, eu tô precisando perder peso. Como é que eu vou comer mais do que eu já como? Aí eu disse, rapaz, esse negócio não dá certo, não. Uhum. Aí foi quando eu comecei a pesquisar, aí eu conheci o blog de Dr. Souto, né? Que eu acho que muita gente começou a estudar por ele. Muita gente. Realmente o Souto é pioneiro, né? E é uma pessoa de uma coragem, assim, né? Sim. Como todas as pessoas corajosas andou tomando uma porrada, mas se arrepende, graças a Deus, né? Então, Aí depois de uns 2 anos estudando, eu estudei sozinho, né? Perdi uns 25 quilos, sozinho. E eu resolvi fazer nutrição. Depois que eu li esse livro aqui, aham, de Gary, porque engordar. É. De Gary Taubes. Tem uma leitura, aliás, eu até estou devendo, porque eu fiquei de colocar uma lista de livros interessantes e eu estou devendo isso. Foi bom esse lembrete. Pronto. Uhum, Aí quando eu entrei na universidade, que você estava falando, eu já uhum, entrei com um pensamento diferente, porque eu já tinha escutado uns 150 podcasts uhum, de Rodrigo Polesse e Dr. Souto, e já uhum, tinha lido esse livro, e eu sabia que eu ia encontrar algumas informações que não eram tão relevantes. Eu já uhum. entrei sabendo. No começo do curso, eu até tive algumas discussões, sabe? Na sala de aula, Sim. sendo que ficava eu contra 90 alunos Uhum. e um professor que não podia O falar muita professor, né? e um professor que não podia falar muita coisa porque ele acaba tendo que seguir uma certa linha de ensino, porque são as Uhum. diretrizes, são as aulas que eles têm que dar, né? Exatamente, o currículo, né, exigido, né? Uhum. Pois é, eu já entrei sabendo que eu ia, por exemplo, que, que o ácido úrico, eu já sabia que iam falar na faculdade que ácido úrico era por causa da carne. Da Mas carne, eu já entrei exatamente. sabendo que era o açúcar, Uhum. que era uma manifestação da síndrome metabólica. Eu já sabia que eu ia encontrar lá que se alguém tivesse uma Uhum. deficiência de ferro era para comer couve, beterraba e Uhum. feijão. Mas eu já tinha também escutado em algum podcast deles que sobre biodisponibilidade, né? Que às vezes o couve, que do jeito que entra o ferro do couve, ele sai. Então a gente não aproveita Ele quase sai, nada. ele sai por outro lado. Ele vai pela Pois outra. é. Então eu já entrei no curso sabendo que ia enfrentar algumas coisas. Uhum. Tanto é que essa minha página aqui do Instagram faz um ano que eu fiz. Foi mais ou menos Uhum. para desengasgar o que eu queria falar na sala de aula, mas eu desisti de falar, Você sabe não lá? podia, né? Eu desisti, porque é arrumando confusão. Eu disse, rapaz, é melhor começar a botar no Instagram, que é melhor. Tanto é que eu nem aparecia no começo, eu fui começar a aparecer agora, depois que o Henrique me chamou para uma live. Aí eu tive Uhum. que aparecer, né? Mas a intenção não era nem essa de aparecer assim, né? Uhum. Mas acaba que você recebe um retorno tão grande, porque eu recebo mensagem de gente de Portugal, do Rio Grande do Sul, da Sim, Bolívia, da Espanha, do Brasil inteiro, dizendo que as informações é são incrível válidas, ajudam. e olha, eu tenho 30 e, bom, muitos anos de formada, né? E é claro, e você tem no consultório, você tem aquele pinga-pinga, vem uma pessoa atrás da outra, você, claro, com anos de. Você chega a fazer um nome e tal. Mas realmente a influência e a abrangência que você consegue ter em rede social, não me refiro só ao prestígio, que também, que é uma coisa que, claro, alimenta a vaidade da gente, né? De repente, você chegar num lugar, ou chegar no congresso, eu tive essa experiência em São Paulo recentemente, as pessoas batendo foto comigo e eu, tipo, né? Eu sou artista de novela, né? Mas,
claro que alimenta um pouco a vaidade da gente também, ter seguidores e tal. Mas eu acho que o fundamental é ver que de repente você consegue ajudar, que você consegue começar a receber retorno de gente que, nossa, você me ajudou a perder tantos quilos. E você não viu aquela pessoa na vida, você simplesmente colocou algumas coisas nos posts assim, para orientar de maneira geral e você consegue influenciar gente muito longe que seguramente não chegaria em você nunca, né? Eu acho Sim, isso bem bacana. tanto é que o pessoal vem agradecer e eu digo que não precisa agradecer de jeito nenhum, porque é uma coisa boa para a gente também. Aham. Isso é besteira de precisar agradecer. Tanto é que o jeito que você falou, que do jeito que eu boto algumas postagens, eu tento fazer algumas coisas, né, engraçadas assim, mas com fundo de verdade, porque chama atenção e o Sim, pessoal acaba lendo, né? sim. Tipo, se fosse uma coisa muito séria, a gente já tem o PubMed aí para isso, né? Com um artigo científico. É, Então eu porque também tento a gente tem que sempre filtrar um simplificar. pouco a maneira que a gente passa a informação, porque a gente está falando para pessoas leigas, que eventualmente, claro, não é, às vezes, eu acho que pelo menos o médico, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade em traduzir, né? Ah, digamos, você sabe uma coisa, mas traduzir para uma linguagem que todo mundo possa entender, às vezes a gente tem uma tendência a falar que nem ministro supremo, sabe? Você não entende nada do que eles falam. Eu Sim, imagino que às vezes a gente fica um pouco assim pois é, para quem é leigo, né? Então eu acho pois é. fantástico esse negócio de das colocações que você faz, que são assim, são engraçadas, que você para ler, né? E ao mesmo tempo passam umas informações super valiosas. Eu acho isso bem bacana. Valeu, obrigado. Ó, a Jenny Carvalho aí, ó. Abraço, tá assistindo E também. conta um pouco mais, porque você estava de várias coisas, da falácia da autoridade. Vamos falar um pouco dessas coisas. Vamos falar um Vou pouco começar a disso falar mal, né? que ainda querem nos impor. Vamos começar a falar mal dos outros. Ah, porque, é claro, a gente ainda está num. Eu considero assim que esse fenômeno da rede social também conseguiu assim, juntar um time e que esse movimento da low carb, da cetogênica, vai ficar uma coisa vai ganhar prestígio muito mais rapidamente, porque graças às redes sociais, não só você conseguiu atingir um público muito mais abrangente, como conseguiu que vários profissionais que eventualmente não se conheceriam, né? De repente está todo mundo trocando uma ideia porque se conheceu através de Instagram, através de, enfim, de grupos de WhatsApp ou Sim. então eu acho que isso enriquece muito, porque começa a haver uma troca e alguém publica um artigo que você eventualmente não leria, você vai conhecê-lo por um grupo de WhatsApp. Ah, mas a gente ainda. E a gente precisa muito, eu acho, dessa união, né, ou dessa camaradagem que a gente está criando, porque é muito complicado estar tomando porrada o tempo todo de um sistema, digamos assim, que nós sabemos que está errado. Nós sabemos que está Sim. errado, primeiro porque estudamos bioquímica, porque estudamos alimentação, porque estudamos fisiologia humana, e sabemos que está errado porque é só olhar as pessoas andando nas ruas. Eu só ouvi depoimentos como o seu, que aos 27 anos você estava com gota. Quer dizer, e casos igual ao seu, de pessoas muito jovens, abaixo de 30 anos, é uma coisa que eu vejo da minha prática diária, todos os dias, desde gente de menos de 30 anos, com profundas alterações de lipídios, de glicose, de gota, de pressão. Então, é óbvio que o que estamos fazendo, ou que as pessoas estão fazendo, não está dando certo. E que nós temos enfim, uma alternativa, né? E, no entanto, a gente apanha. É, Conta um pouco sobre isso. eu acho que melhor do que qualquer estudo clínico, qualquer com maior nível de evidência, você deve olhar ao seu redor. E você Sim, vai ver que a coisa não está certa, porque a não população está toda está certo. ficando doente, toda está ficando obesa, com 27 anos, com 30 anos, independente, novo, mas a maioria do povo está doente. E é da alimentação, né? A gente sabe disso. Exatamente. Hoje eu tava dando uma pesquisada que você pediu para eu falar sobre as dificuldades que a gente enfrenta, um estudante que entra com uma cabeça um pouco diferenciada na universidade. E eu Uhum. falei com você no WhatsApp que
dificuldades que eu tinha era de aceitar algumas diretrizes. Sim. Aí eu entrei hoje no site da Sociedade Brasileira do Diabetes. E lá tem um Uhum. manual para diabético. Eu separei um trechinho aqui. Eu posso ler rapidinho? Vambora, vambora. Ó, olha só o que diz o trecho da Sociedade Brasileira do Diabetes. Um manual para os diabéticos. Uma refeição saudável significa, geralmente, a mesma coisa para uma pessoa com diabetes e uma pessoa sem diabetes. Com pouca gordura, principalmente saturada e trans, moderada em sal e açúcar, e privilegiando cereais integrais, vegetais e frutas. No, come... no começo aqui, ele já começa a falar uma coisa assim que a pessoa tem que parar para pensar. Se ele diz que uma refeição saudável significa que, geralmente, é a mesma coisa para uma pessoa doente ou para uma pessoa com diabetes. Como é que pode? Pois é, quer dizer, aonde Se estamos você... falando de um diabetes que em 80 ou mais por cento dos casos, é um diabetes que a gente chama de diabetes do tipo 2, né? Sim. E eu até sou um pouco crítica com o uso da mesma palavra para definir duas patologias completamente diferentes, porque quando a gente Pois fala de é. diabetes do tipo 1, é um diabetes onde não se produz insulina, é uma pessoa Uma que doença tem, digamos autoimune, assim, né? entre aspas, um defeito de fábrica no pâncreas, não Pronto. produz insulina, né? A insulina é que se chama insulina porque é produzida nas ínsulas, né, nos ilhotes de Langerhans do pâncreas. E a diabetes do tipo 2 é uma síndrome metabólica provocada sempre por excesso de carboidrato na alimentação e que é exatamente excesso de insulina. Então, olha, isso é a Associação Nacional de Diabetes que está dizendo que tem que comer exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa já vinha comendo tudo errado ao ponto de ficar doente. Quer dizer, a população normal come normal ao ponto, quer dizer, normal é pão, arroz, farinha, bolacha, biscoito, refrigerante, porque parece que senão não tem uma vida e tal, até ficar doente. E a própria associação médica que deveria cuidar dessas pessoas vai condená-lo a continuar fazendo uma alimentação excessiva em carboidrato que vai piorar a doença dele. E B, tomar medicação que naturalmente vai se tornar ineficaz em pouco tempo, porque a resistência à insulina dele vai piorar. E você tem um paciente, isso eu canso de ver, é aquele paciente que chega tomando uma dose única ou 2 vezes ao dia de metformina, e daqui a pouco já estão adicionando outro antidiabético, e mais outro, e mais um Victoza, e daqui a pouco insulina, e essa pessoa não vai melhorar nunca, né? E vai Sim. continuar levantando todo dia de manhã e comendo o mingau de aveia, porque lhe Pois é. disseram que isso faria, né? Eu tenho uma informação aqui importantíssima para dar a todo mundo que está assistindo. O açúcar, quando entra no nosso corpo, o nosso pâncreas não sabe se ele veio de uma batata, ou se ele veio de um leite condensado, ou se ele veio do pão. Ele só vê a glicose ali. Então, a partir do momento que você esteja doente, que você já está doente, você vai ter que restringir mesmo alguns alimentos que são naturais, que são comidas de verdade, como, por exemplo, os cereais. Então, tipo, um cara que é diabético tipo 2 não é inteligente, ele se entupir de batata, mesmo, né? Porque batata é amido. Então, Porque ele a está partir do combatendo, momento que... na realidade, uma intolerância à glicose, né? Pois é, você não se dá bem com Eu acho que o glicose. conceito é esse, o corpo não consegue mais administrar a glicose. Os recursos que ele tinha desde criancinha para administrar foram perdidos. É aquele, sabe, aquele contador que te deu um cano e não pode, Pois é, pois é. não consegue mais administrar, né? Aí você tem uma sociedade brasileira dessa, para diabéticos, que fala isso. Aí, quando o meu professor deu essa aula, no terceiro semestre, eu acho, eu entrei em discussão na sala. Ele disse, professor, qual é a lógica de um cara que tem problema com insulina? Porque quem tem diabetes tipo 2 é isso. Você não metaboliza bem a glicose, né? Como é que você prescreve uma dieta com 55%, 60% de glicose para o cara? De carboidrato. Qual é a lógica disso? Mas a gente sabe que por trás tem a questão de venda de insulina, né? Sim, Né? antidiabéticos porque é claro, primeiro, freguês da indústria alimentar já é
uma pessoa viciada em carboidrato é muito mais rentável, porque vai estar comprando biscoito e bolacha e balinha e chocolate, né? Vai ser um consumidor viciado, então consome muito, do que aquele sujeito que vai uma vez por semana no hortifruti, compra umas folhas verdes lá, compra meia dúzia, um quilo de bife, dois frangos e leva para casa e se vira com isso a semana toda. Então, consumidor de carboidrato. Agora, o consumidor crônico de remédio, pelo amor de Deus, é uma renda. Você imagina que... E a maioria das pessoas não toma só remédio para glicose. A É, maioria das pessoas com síndrome metabólica é polimedicada. Então, é sim, pressão alta, por quê? Porque, quer dizer, a resistência à insulina, a glicose começa a subir, mas os triglicerídeos também sobem, eventualmente o colesterol descontroladamente, pode ser que tenha ácido úrico alto, com certeza vai desenvolver hipertensão arterial, vai ser um paciente dolorido, inflamado, então é dor daqui, dor de lá, então já tem lá um Dorflex, um diclofenaco, coisa. É uma pessoa que tem problema de concentração e memória, então provavelmente vai tomar lá um desses polivitamínicos para memória. E uma pessoa que pode sofrer de enxaqueca, então vai tomar topiramato e vai tomar seguramente uma porrada de analgésicos. E depois é um sujeito sempre cansado. Então vai sim. ter sempre um suplementozinho, vai tomar Centrum. Então, imagina, você põe isso na ponta do lápis e eu sempre falo, olha, se tiver dinheiro sobrando, joga no meu lixo porque eu aproveito. Eu não preciso jogar no lixo dos outros, sabe? Pois Porque é, realmente é 70%, uma coisa que eu sempre insisto muito, 70% das consultas médicas hoje em dia são decorrentes de síndrome metabólica ou das consequências eventualmente musculoesqueléticas ou de outro tipo que essa má alimentação vai provocar. Se você consegue que essa pessoa desfaça esse caminho como você desfez, né? Você conseguiu recuperar teu pâncreas, conseguiu recuperar o teu fígado, eventualmente o dedão do pé também, porque é, não tem mais gota. tá ótimo, tá ótimo. Então, quer dizer, imagina você com menos de 30 anos já era um freguês garantido, Sim, né? Imagina certeza. você aos 50. Aos Ah, 50, se chegasse, se se chegasse. chegasse, já ia ter dois estentes, e, enfim, era um negócio perfeito para a indústria farmacêutica, Pois é, né? por isso que quando eu escrevo algumas coisas sobre as indústrias farmacêuticas e alimentícias, eu sou até um pouco ríspido, sabe? Porque Sim, tem que porque ser. não pode ser simpático, não pode ser simpático. Pode não, Porque é de jeito quase que uma nenhum. teoria conspiratória, né? Eu às vezes me escuto falando e falo assim, você está parecendo uma maluca, porque é quase que uma teoria conspiratória, né? Porque você fala, e você vê todo o sentido que aquilo faz, porque o dia a dia do consultor é aquilo que, né? Eu imagino a angústia, porque, claro, eu me formei numa época, eu me formei em medicina, não me formei em nutrição. E simplesmente não se falava de alimentação. Então, a Não. minha especialidade em nutrologia e o meu mestrado em nutrição e dieta, tudo foi uma coisa que eu fiz depois e fiz assim, já sabendo onde estava me metendo e procurando. Mas imagina o desespero de quem está se formando, quem está fazendo um bacharelado, que está fazendo a formação básica em coisas, que já vem, que já estuda e que já lê, que já se informa, e você tem que passar a prova falando de quê? De chocolatado com torradinhas para as Ah, crianças. quando a gente tinha, a gente pagou uma matéria que a gente tinha que montar algumas dietas, né? O Uhum, pessoal nem contava comigo. Porque quando uhum, eles faziam, quando eu me mostrava, eu disse, olha, por mim tá tudo errado. Por mim cancela tudo isso aí. Porque para você encaixar uma dieta no padrão que é ensinado a gente, você tem que botar ali uma uhum, quantidade alta de carboidrato. Aí você tem que meter pão, tem que meter bolacha, tem que meter fruta, tem que meter batata. Se você for botar só batata, a pessoa comer 1 quilo de batata por dia. É um uhum, absurdo. É um absurdo isso aí. Óleo vegetal, assim, para equilibrar, sabe, os macronutrientes. uhum. Tanto é que o pessoal fazia, eu disse, rapaz, dava vontade até de mandar tirar meu nome do trabalho, sabe? Mas não dá para fazer isso, né? Temos que passar nas matérias. É numa universidade de nutrição que a gente devia aprender muita coisa sobre isso. A gente está aprendendo errado ainda. Eu separei algumas coisas aqui. Por exemplo, a dieta.
low carb e cetogênica, que hoje ela é tida como uma... Tipo, você vê que ela salvou muita gente e está salvando, e você vê o nível de Uhum. evidência científica é alto em relação a elas. Mas na universidade, elas são tratadas de forma marginal, com um Sim. certo preconceito, entendeu? Uma Uhum. vez abriram uma discussão lá, que era assim, vamos falar sobre as dietas da moda. A minha professora já sabia meu posicionamento. Eu fiquei calado durante a discussão toda na sala. 90 alunos e ela lá. Aí começaram, né? Porque menino parece que começa gosta de engolir corda, aí vai falando. Não, porque a blogueira não sei o que disse isso. Aí Maiara não sei de que disse que dava esteatose e fruta. Aí começaram a falar, sabe? E eu calado, né? E eu calado. Aí no final da discussão ela me perguntou: e aí, Felipe, o que é que você acha? Aí eu disse: eu acho que não é moda. Eu acho que moda é o Uhum. que está sendo ensinado aqui. E a professora concordava comigo, sabe? Pronto. Uhum. Foi uma confusão. Começou outra confusão na hora. Então você vê que muita gente vai sair da faculdade de nutrição com um pensamento ainda arcaico. O pessoal que Sim. não procura novos conhecimentos, que não procura estudar por fora, vamos dizer assim. Vai acabar que vai ser É, isso mesmo. é complicado, né? Porque você imagina quando você está na faculdade, aquilo é um templo da cultura, né? Então a pessoa tende muito a acreditar, sabe como não foi expulso, né? Eu não fui porque eu fico Ainda calado dá na maioria tempo, das ainda dá vezes. tempo, nunca Ainda é dá tarde tempo, ainda nessa dá tempo. vida. Mas aqui teve alguém que mencionou nos comentários que a Associação Brasileira de Diabetes ainda está falando, né, como você leu aqui, super aquela coisa de que é a mesma dieta, mas felizmente a Associação Americana, a canadense e a europeia já estão considerando estratégia low carb como primeira escolha para tratamento de diabetes do Sim, tipo 2, né? é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar também. Uhum. As coisas estão mudando, assim, né? Aos poucos. Tanto é que naquela hora que eu falei com você no WhatsApp, que o meu trabalho de conclusão de curso vai ser sobre isso. Vai ser sobre Uhum. a aplicação da dieta low carb no diabetes. É um artigo que eu já sei a conclusão. Eu já sei que vai ser favorável. Sendo que eu acho que mais gente tem que fazer isso, para Sim. pressionar as universidades para começar a dar aula disso de verdade, a começar a dar uma aula de nutrição atualizada, né? Não sei, de repente dá certo. Mas aí fazemos o que com a autoridade? Nós fazemos o que com as reputações e com as. O que nós fazemos com essa gente que não quer mudar de opinião porque formou uma reputação em cima disso? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Em contrapartida, você vê, por exemplo, pronto, Henrique Altran, que é outro estudante de nutrição que eu me identifico Uhum. muito com ele, que é meu vizinho aqui de Ceará. Ele fez uma mesa redonda para discutir, foi ele, Ana Marta, foi o doutor João, para discutir as orientações da OMS nesse período de pandemia, né? Eu não sei se Sim, você chegou a ver. Então, se você pega as sim. orientações da OMS, é o quê? Que você deve consumir uma quantidade de óleo vegetal, que você deve consumir uma quantidade mínima de 180 gramas de grão por dia, e que Uhum. você deve evitar a carne vermelha, deve comer carne branca porque tem menos gordura, ou seja, é o velho medo da gordura, né? Aí Sim. você vê uma OMS que teria que ser uma Organização Mundial de Saúde falando isso, e você fica, meu amigo, como é que pode um negócio desse? A pessoa nem acredita, Pois né? é, dá um desânimo. É. Entre outro problema que eu encontro, que eu acredito que muito estudante de nutrição, a indústria alimentícia, alguém vai se meter com a Nestlé, a Nestlé, Nestlé é poderosa, né? Pois é, e repara, e tem uma coisa, já reparou como é bonito o logo deles, aquele ninhozinho com os passarinhos, né, a imagem é muito importante, né? O, Teve um o, o, refrigerante de cola, o maior do. Eu não gosto de falar marca comercial, porque eu não quero que me venham me deixar um.
Me deu uma surra numa esquina, né? Mas Sim, sim, sim. tem enfim, o refrigerante de ponta, né? Que fez também uma versão, que essa versão durou pouco. Não sei nem se chegou ao Brasil, eu acho que eu cheguei a ver na Europa, onde todo o rótulo, que normalmente é vermelho e branco, né? Porque era adoçado com stevia, ficou verde e branco. Então, aquela coisa ecológica. É uma falácia que a indústria alimentar está usando muito, de usar muito o natural, o orgânico, enfim, sem hormônio. Quer dizer, tem umas palavras-chave que te induzem a pensar que você está comendo uma comida. Eu acho que o maior exemplo disso, não sei, vê o que você acha disso. Eu acho que a pior safadeza é o bendito do açúcar demerara. Que 9 de cada 10 pessoas que faz dieta te diz que não está conseguindo emagrecer e barará, mais que trocou açúcar por demerara, né? Além Porque além do açúcar demerara, o sal rosa, né? e sal rosa do Himalaia, que haja sal no Himalaia para tanto saleiro, né? Haja Himalaia, viu? Não, Haja Himalaia. primeiro em relação ao açúcar demerara, é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa. Muda muito pouco. Açúcar é açúcar do mesmo jeito. E Sim, eles um pouquinho botam isso, salado só. Uhum. eles botam isso em vários produtos e bota grande, açúcar Sim. demerara, ou então bota 7 grãos, como sendo uma coisa muito boa e saudável, né? Que a gente sabe que não é. Sim, aveia, né? Açúcar de coco, por exemplo, que a gente está falando muito, açúcar de coco também tem uma carga glicêmica alta. Eu acho que, de maneira geral, açúcar é açúcar. O nome já é uma coisa ruim, já não tem, sabe? Vai ter mais ou menos chifre, mas já é uma coisa ruim, né? Porque Pois é. é uma coisa que eu acho que está tão encruado, e é engraçado que isso é uma coisa recente, né? Porque, claro, você é muito mais novo, mas a minha geração, quando eu era criança, o açúcar não era uma coisa de todos os dias, era uma coisa de vez em quando. Não tinha biscoito em casa, não tinha, o lanche era fruta, era queijo, não tinha biscoito, bolo, refrigerante, não tinha isso em casa. Então é uma coisa que, sei lá, 40, 50 anos para cá, virou uma coisa tão encroada no imaginário popular que as pessoas acham impossível viver sem açúcar. Pois é, E não é. o povo pensa que é impossível, né, viver sem isso. Eu acho que o consumo está sendo numa escala tão grande, a produção está sendo numa escala tão grande que os produtos chegam de uma forma tão barata que o pessoal acaba que compra e se acostuma com aquilo, se vicia naquilo e vai comprando, comendo e adoecendo, né? Ou seja, caiu na Sim. arapuca. Caiu na arapuca. Uhum. A verdade é essa. É Falaram aqui, exatamente doutora isso. Regina, sobre a carne Uhum. vegetal. A carne vegetal, Vamos falar de. Vamos que, falar. Fala. que é, Lá vem as pedras, né? Eu pois sempre é, falo. Fala um pouquinho como é que tá, como é que a pessoa que está estudando nutrição, que está já imerso no universo low carb, como você vê assim, a imersão que nós temos agora nas dietas veganas, no estilo de vida vegetariano? Como você vê isso? Eu assim, primeiro se eu molhar sempre, você. não, assim, eu sempre tive a orelha muito em pé com muita coisa, né? Eu nunca acreditei em muita coisa que me falam, né? Hum? Isso foi uma das coisas que fez eu fazer nutrição. Então, quando você vê um hambúrguer vegetal vegano feito de ervilha e arroz sendo vendido a R$ 80 o quilo, você já começa a desconfiar, porque não tem cabimento um negócio desse. Eu fui no Uhum. supermercado, eu compro carne normal. Aqui eu encontro carne no preço mediano de 20 e poucos reais. Aí quando eu fui ver o freezer aí tinha uma placa bem grande. Hambúrguer vegetal vegano. Aí eu, vixe, Uhum. botei até nos stories aqui. R$ 80 o quilo. R$ 80. Aquilo. É. Aí você vai ver o que é que tem. Proteína texturizada de soja, proteína de ervilha, Purificar. proteína de arroz. Ou seja, um alimento péssimo nutricionalmente. Um alimento ruim, que eles Uhum. botam o rótulo de ser vegano
e que vendem muito caro para visando lucro. Uhum. Só isso. Então, eles se Uhum. aproveitam de pessoas que realmente eu acredito que o pessoal tem pena de animal, que não gosta de sofrimento animal. Enfim, isso aqui é outra coisa. Ninguém gosta realmente. Mas essas indústrias, elas se aproveitam disso. Elas se aproveitam disso para ganhar dinheiro e muito nas costas do E povo. muito, A verdade é e essa. muito. Uhum. Então, como eu tenho um Inclusive, você chegou a ver o famoso documentário da Dieta dos Gladiadores? Então, vi, esse documentário, pelo que eu soube, além de ser produzido por James Cameron, né, o cara que fez o Titanic, teve um investimento, eu não vou dizer quantos milhões de dólares foram, mas porque eu não me lembro exatamente, mas uma coisa imensa de milhões de dólares, é muita exatamente do grana. maior produtor de proteína de ervilha dos Estados Unidos, né? Que faz aí, porque os gladiadores eram veganos, os gladiadores não eram nada coitados, eram escravos, comia Exatamente. mingau, é claro que comia mingau, era o que davam para eles, para o cara lá se arrebentar todo, né? Mas tem atletas Eu não, veganas? Óbvio que tem. Né? Há muitas pessoas que têm um profundo conhecimento da alimentação, que têm um profundo conhecimento da, da alimentação vegana ou vegetariana, que é aquele, digamos assim, eu sempre chamo vegetariano raiz, né? Que come, Aham. que come vegetais, perfeito. Né? Não é a minha opção, mas é uma opção que eu respeito. É, Agora, você fazer uma maçaroca de coisa que parece carne, mas que não é carne, mas que é proteína de soja, porque você faz grelhado, porque vai parecer um bife, que vai pagar salsicha de R$ 80 ervilha. o quilo de salsicha. É uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito Eu, louca. sinceramente, não, isso aí, como eu tenho essa. Eu acredito nessa filosofia, esse estilo de vida low carb, que é o quê? É você se alimentar de produtos naturais. É simples, Sim. de alimentos sem ser processados. Não é difícil, não. É mais ou menos isso. Aí você vai ser vegano, aí come hambúrguer de ervilha, salsicha de feijão. Isso não tem lógica, não, pelo amor de Deus. Fora a parte nutricional, que a gente sabe que é pobre nutricionalmente, mas você está sendo, na minha opinião, enganado. A verdade é essa. Né, eu acho que uma dieta que precisa sistematicamente de suplementação, porque a pessoa depois muito o que está comendo para não ficar deficiente de vitamina B12, de ferro, né? Até eventualmente de aporte proteico, né? Então uma dieta que sistematicamente vai precisar de suplementação é uma dieta que tem que ser discutida, né? Que Pois é, você já vê que é uma dieta pobre, né? Se ela tem que ser Uhum. enriquecida com suplementos, é porque ela é uma dieta pobre. Isso aí não tem o que se Sim, discutir, exatamente. né? Uhum. O que, é que o povo está dizendo aqui? Né? Picaretas, que é isso? Não diga isso. Que acredita nesses picaretas das indústrias. Porque a indústria só tem, quer dizer, o negócio é negócio, amigos à parte, né? Pois é, Convenhamos, eles estão lá para ganhar dinheiro. pois é. E se faz uma campanha de iludir a população ou induzir a acreditar. Isso faz com tudo, faz com política, faz com comida, faz com qualquer coisa, né? As pessoas são induzidas ou levadas a acreditar que a maltodextrina é permitida. Exatamente, quer dizer, Pois é. coloca a maltodextrina em produto dizendo que é para diabético, pelo amor de Deus. Pronto, então, mais uma informação boa. Se você é diabético e quer comer gelatina diet, preste atenção no que tem lá nos ingredientes. Um dos primeiros que vai ter é maltodextrina. E ela eleva a sua glicemia, ela dá um pico de insulina igual ao açúcar. Então Sim. aí você vê que esse povo tá, como diz minha mãe, acoloiado. Porque o quê? É a indústria alimentícia fazendo isso e o Estado, através das leis de rotulagem, permitindo feito, né? Aí fica eu e Regina aqui de noite falando para falando para vocês não comerem isso, tentando alertar. Sim. Isso que eu digo, às vezes eu me escuto e falo assim, tô parecendo doida. É, é verdade.
Né? O povo diz mesmo. É quase uma teoria conspiratória, você concorda? Você tem essa sensação, às vezes? Né, que Sim, quase uma teoria conspiratória, né, uma quando. coisa tão ruim, tanto interesse por dinheiro, e é tanta manipulação da opinião pública, e tanta desinformação ainda muito profissional, que chega a parecer uma teoria conspiratória, né? Chega a Sim, parecer, né? às vezes eu acho que você também, até você duvida do que você fala, né? Porque a pessoa passa, rapaz, não é possível que isso seja isso. Mas é. Mas a verdade A é. Luísa, né, minha paciente aqui, acabou de falar que está boba com essa informação da gelatina. Pois é, porque muito alimento que está sendo recomendado para diabéticos é adoçado. Porque, em primeiro lugar, porque se perpetua o vício de doce, né? Isso acho que também é importante. Um pouquíssimo profissional incentiva o paciente a recuperar o gosto pela comida de verdade, né? É Sim, muito aquela coisa, não, vamos fazer bolinho, vamos fazer bolinho diet, vamos fazer gelatina zero, vamos fazer receitinha de não sei o quê. E quando eu sempre insisto em não é revolução, é reevolução. É voltar a fazer uma alimentação evolutiva, é carne, vegetais, água, e esqueça os benditos dos bolinhos, porque isso é vício, sim. né? Eu acho que se você tiver agora eu vou mudar meu estilo de vida. Talvez, num Olha a momento de pergunta aí. transição Uhum. de diabéticos, Pode diabético comer pode comer 60% de 60% de carne. carboidrato? Não, né? É, quer Não, só dizer, poder diabético por pode. isso, né? Poder Diabético você por isso. pode. Poder você pode, mas não deve, né? Não é inteligente, de forma alguma. Exatamente. Isso aí não tem. É o que a doutora Regina falou no começo. Não tem lógica, não. Essa recomendação aí não tem lógica. Não Quem tem investiu mesmo. nada mais, nada menos que o Bill Gates. Meu pai falando aí que quem investiu nesse documentário. Sobre esse documentário que você falou. Uhum. Eu não sei se você chegou a ver uma postagem do DJ Surfista ou foi de Andrea Bise, da nutricionista, sobre esse Sim. documentário dos gladiadores. Uhum. Ele fala sobre como eram os gladiadores, que eles não eram tipo o gladiador do filme que a gente assistiu, Máximos, Não, o gênero todo. Não, eles eram gordos. Porque gordos, claro. se você recebesse um golpe, só ia cortar a gordura ali, você ia ter mais proteção dos seus órgãos. Uhum. Então você vê que até o título saiu pela culatra, né? Que você disse, não, a dieta dos gladiadores como sendo uma coisa excepcional, mas não era. Não eram lutadores de MMA que Não, tudo trabalhado no coisa. não, Não, até porque de era forma isso, alguma. eram escravos destinados a morrer, coitados. Era uma coisa, Sim, imagina, coisa horrorosa, né? Eu achei, sinceramente, de mau gosto também. colocar uma coisa tão. Porque hoje em dia, se o cara quiser se arrebentar de porrada, faz por vontade própria, né? Quer dizer, o cara que É, é lutador sim, vai ser por vontade própria, não é? Mas colocar os gladiadores, que eram uma das sociedades mais escravagistas que teve, que foi o Império Romano, né? Que botava as pessoas até para se matarem, para divertir o povo, e colocar isso sim. como exemplo de uma dieta, como se fossem assim, lindos, maravilhosos, eu acho até de mau gosto, sinceramente. Além de ser uma teoria estapafúrdia e que induz as pessoas a erro, achei, francamente, que falta É, coisa sem graça, sabe? é. Foi Não feito achei para manipular bonito. mesmo, né? Exatamente, né? Teixeira Marilyn comentou aqui. Eu tô fazendo low carb, jejum intermitente e a família disse que eu vou morrer de fome, que faz mal. Morrer você vai, mas não disso. Mas não tenho certeza. Mas isso aí vai lhe ajudar a sobreviver mais tempo, pode acreditar. É. Deixa eu ver. Tem muito isso, né? Você faz low carb, você vai morrer. Claro, Não se tiram essas coisas, né? Porque, sabe que o pior é que tem profissional que fala isso. E tem. eu tava falando isso ontem com a Joana, que eu acho Eu que a vi. gente, né, você está se formando agora, eu já estou quase que me aposentando, mas
eu quero pedir respeito pelo meu trabalho, sabe? Sobretudo para o colega que ou não é da área, ou é e não estuda, sabe? Porque se você estuda bioquímica, se você se informa adequadamente, você não vai falar jamais para um paciente diabético que se parar de comer carboidrato ou se diminuir a quantidade de carboidrato na alimentação, essa pessoa vai morrer ou vai ter algum efeito deletério. Sim, Completamente, chega a ser antiético você falar uma coisa dessas, e eu acho que chega a ser antiético você falar basicamente porque você não se informou direito, porque não se concordo. deu o trabalho de revisar aquela informação que eu mesma que eu tinha, porque eu falo sempre, cara, haverá gente que se tratou comigo e falei, mas você disse que era para eu comer soja e cereais. E eu falava mesmo da informação que a gente tinha na época, né? Sim, certeza. Mas Mas o que importa é que teve a mudança de posicionamento. E tem muita gente exatamente. que é inflexível em relação a isso, né? Exatamente, é isso. Mas é Eu acho praticamente a que, pessoa que não se dá o trabalho de voltar a estudar, né? sim, eu acho que para você começar a entender isso aí, você deve se aproximar e entender a nossa ancestralidade, que é uma coisa que eu comecei a ler muito quando Henrique Altran começou a publicar isso, e a senhora, e você falou numa live sobre o livro Sapiens, e eu Sim. comprei esse livro e comecei a ler. Eu ganhei presente de Bianca, da minha namorada, não comprei não. Quando você quando você começa a ler e entender um pouco sobre o processo evolutivo e sobre a parte ancestral da coisa, você entende que hum, é impossível essa necessidade de tanto carboidrato que tem hoje em dia existir, porque se existisse, a gente não tinha chegado até aqui, Exatamente, né? não tinha. Ou Não você tinha, acha que evolutivamente não tinha cereais, não tinha. As gramíneas é uma coisa que começou a ser cultivada na Mesopotâmia, sei lá, 7.000 anos atrás. A nossa história como espécie é é, muito mais. Mas tem uma frase nesse livro que eu achei engraçada no Sapiens, uhum, que quando ele fala do trigo, fala assim que muitos antropólogos, historiadores dizem que o ser humano domesticou o trigo, mas que ele discordava, que ele achava que o trigo tinha nos domesticado, é né? verdade. Porque além do trigo modificar completamente, quer dizer, se considerar a primeira grande revolução alimentar, né, foi a revolução agrícola, né? Há 12 Mas mil não só, anos, exatamente, não só modificou o padrão alimentar dos coletores caçadores, como modificou todo o estilo de vida dos caçadores, dos homens, digamos, livres das pradarias, criou até o sistema capitalista, porque você passou de ser um caçador onde cada um se virava em grupo a começar a juntar riqueza, né? Começou a juntar sim, grãos, começou a juntar animais, começou aí pronto, estragou tudo. Aí a espécie humana foi pro beleléu, né? Aí chegamos aqui, eu concordo. brigando para comprar o É, iPhone mais moderno, né? pois é. Olha só, se você parar para pensar, a Revolução Agrícola, para o pessoal que está escutando aí, foi há mais ou menos 12 mil anos. Então você volta 2 mil anos, tem o nascimento de Jesus, né? E volta mais 10 mil. Você pode achar que é Uhum. muito tempo isso aí, mas isso corresponde a 0,5% do tempo que a gente está nesse planeta, que a nossa espécie está Sim. nesse planeta. Então, durante Uhum. 99,5% do tempo que a gente está aqui, Uhum. a gente viveu num ambiente cetogênico, fazendo jejum intermitente e Sim. comendo o que encontrava assim, mas sempre caçando e coletando algumas coisas. Aí eu tenho que escutar hoje em dia que uma dieta cetogênica e jejum é coisa da moda. Que vai te Tem lógica, matar né? de alguma coisa horrível, né? Porque Sim. imagina, eu imagino uma criança sem doce não tem infância. Isso eu já ouvi várias vezes, né? Que criança que não come doce não vai ter infância. A infância vai ter, talvez não tenha uma idade adulta muito longa, né? Porque a gente está vendo crianças diabéticas, pré-diabéticas. A gente está vendo, não, olha a história que você contou, né? 27 anos com gota. Eu sou da época que gota era uma doença até quase que ah, meio literária, era uma coisa assim Sim, daqueles senhores, daqueles aristocratas ingleses que ficavam com aquela pata lá esticada para cima, toda fachada, né? Porque eram pessoas que faziam o quê? Bebiam muito álcool, né? sim. Os ingleses, quer dizer, tradicionalmente bebiam mais do que os
do Sul, por exemplo, nem bebia muito mais destilado. Então, acabavam desenvolvendo os aristocratas, que eram os únicos que também comiam doce, porque o povo não tinha açúcar, não era uma coisa cara, ou um produto farmacêutico, que se usava para fazer xaropes, né? Sim. E, no entanto, hoje parece que seria aquela coisa absolutamente imprescindível. Isso é bem. Mas É, você falou que ia falar da falácia da autoridade, e agora eu vou te sim, contar. sim, 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 sim. Então, É, vamos lá, deixa o esse, Instagram nos corte aqui. sim, esse é um ponto que eu não vou dizer que eu entrei na faculdade já sabendo o que era. Não, eu fui aprendendo aos poucos. Uhum, Inclusive foi com o bom e velho Dr. Souto, né? Que ele fala muito sobre a falácia da autoridade. Que é o sim, quê? Vamos supor que a doutora Regina vai no Fantástico dar uma entrevista. Então, uma médica uhum, renomada vai num programa de larga escala, que uhum, alcança muita gente, e diz que um diabético tem que comer doce de leite todo dia, mas só pode uma colherinha por dia. uhum. A gente sabe que é uma coisa errada, mas a partir do momento que você tem uma médica falando isso num programa que vai atingir o país todo, muita gente acredita nisso. Então, Sim, a falácia da autoridade é isso. É você partir de um pressuposto que um argumento é válido só porque você tem uma pessoa que é uma autoridade falando ali. Isso a gente vê na faculdade, e muito, vê muito. Eu não estou falando que meus professores falam errado, não, porque eles se baseiam em diretrizes oficiais que são equivocadas. Né? Eles se baseiam sim. nisso. Aí, com a gente estudando epidemiologia, né, na faculdade, eu só Uhum, paguei uma matéria online sobre isso. Que epidemiologia é o quê? Você estuda como os estudos científicos são feitos, qual o grau de evidência deles, se ele é um artigo que pode estabelecer uma relação de causa e efeito, se é só um artigo observacional ou se é um artigo que já faz algum experimento. Eu acho, sinceramente, que isso devia ser a matéria do primeiro semestre. sim. Porque a partir do momento que você Aprender a ler sabe. tudo. Sim, porque a partir do momento que você sabe daquilo, se for ter alguma aula e você vir um artigo, a primeira coisa que você vai se perguntar: peraí, que artigo é esse? Como é que foi feito? Qual é o grau de evidência dele? Mas não, Uhum, é uma coisa que foi dada assim no sexto período online. Meu amigo, é uma coisa muito importante isso aí que eu acho uhum. para ter sido dado desse jeito. Então, foi outra coisa que eu aprendi com ele e que eu vejo como um grande problema nas faculdades. Eu acredito que não só de nutrição, eu acredito que de medicina também, né? Não sei se. E talvez não só nas faculdades, né? Porque uma das maneiras de exercer a falácia da autoridade, que você falou muito bem, é exatamente sempre colocar essa frase. Tem um artigo que diz, Pois é. isso aparece em jornais de grande circulação, ou aparece em programas de televisão, um Segundo estudo estudos. científico aqui, que estudo, como esse estudo foi feito, isso eu digo para as pessoas que não são da área de ciência, ou de medicina, ou de nutrição, eu estudo, então aquilo, como dizem na minha terra, vai à missa, né? Aquilo parece que seja a Bíblia, e não, porque depende muito de como esse estudo foi feito, se foi um estudo observacionais, foram estudos randomizados, duplo cego, foi uma compilação, uma revisão. Tem muitas maneiras de se apresentar um estudo científico, porque os matemáticos dizem que com a estatística você prova qualquer mentira, né? Se você for Pois bom em é, estatística, você consegue provar pois é. qualquer coisa, né? É Então, a, tem que ver quais foram os critérios, o que levou a fazer esse artigo, quais foram as conclusões que se tiraram, como se chegou a essa conclusão, e a partir daí, primeiro, avaliar se esse artigo não é o fato de ser escrito por um cientista ou alguém que tem um diploma universitário que torna isso uma verdade incontestável, né? sim, Ariano Suassuna, numa entrevista, ele já disse que existem três mentiras. Uma mentira que causa mal a outra pessoa, uma mentira Uhum. que não faz mal a ninguém, só é engraçada, e a estatística. Então, Exatamente. então você tem que ter cuidado com isso. Quem quiser saber mais sobre isso, sobre como ler um artigo científico, vocês vão lá no site do DJ Surfista, que é um cara que publica muito artigo científico aqui, que é estilodevidacarnívoro.com.
Aí lá no lado direito, em cima, tem uma partezinha lá que é assim, como ler um artigo científico. Aí ele explica bem direitinho como é. Isso já ajuda muito para a pessoa ter um discernimento melhor, né, sobre isso. Sim. Sim, porque realmente não, às vezes fico para morrer porque você vê assim, na primeira página do jornal de grande circulação, estudo científico. Gente, cerveja emagrece, vinho faz bem ao coração, que mais? Dieta Carne dá disso, dieta câncer. daquilo, né? Carne dá câncer, estudo para que diacho, quem foi, que droga que eles tomaram, pelo amor de Deus, que deve ser da boa para chegar a uma conclusão tão estapafúrdia. Quer dizer, que bagulho foi esse que o cara andou fumando? Porque é inacreditável. Quer dizer, o cara diz umas coisas assim. Eu me lembro que e sempre tem aquele paciente pinguço, né, que na esperança de que aquilo seja verdade, te manda pelo WhatsApp o artigozinho lá dizendo É, que cerveja emagrece. E quem foi a sim, criatura que teve a ideia de colocar isso numa, enfim, claro, nunca deixe que a verdade atrapalhe uma boa notícia, né? Então, sim. mas garanto que vai ter muita gente que lê aquilo. Outro dia eu teve uma pessoa, é uma amiga minha, é fumante, e me mandou Ah, um artigo dizendo que, me mandou uma notícia onde tinha um artigo científico, só Deus sabe também que classe esse foi um cogumelo alucinógeno que tomaram, porque chegaram à conclusão de que fumante estava mais protegido contra a Covid. olha só, como é que Quer dizer, e pode? isso apareceu esse foi um site de notícias de grande abrangência, né? Que fumante estaria protegido. Quer dizer, olha, a pessoa que está lá já com um cigarrinho dependente de nicotina, opa, vou lá fora então dar uma fumadinha. É uma Pois coisa é, assim. Esse já foi coisa pesada, né? Então, a Luísa escreveu, vocês que sim. acreditar em tudo. Porque a coisa é feita exatamente para. Não é para trazer Para isso, esclarecimento, né? Se você é esclarece, a feito pessoa para. se empodera, a pessoa sabe a coisa, né, o que pode e o que não pode, e vai fazer a escolha consciente. Eu acho que o É, propósito é exatamente criar confusão e evitar a escolha consciente, porque a escolha inconsciente ou condicionada dá mais dinheiro, né? sim, eu acho que o principal ensinamento assim que o Dr. Souto deu para a gente assim foi isso, foi saber o que é evidência científica. Porque a partir do Sim. momento que você separa os estudos, porque assim, eu acredito que muita gente estudava sobre isso, mas nem todo mundo se atentava para isso. Então, a partir do Uhum. momento que você consegue diferenciar esses graus de evidência científica, você já refuta a maioria não, mas boa parte dos estudos que não, enfim, que não vão não vão trazer muita coisa porque você não, né? Isso, Acho que a internet exatamente. tá travando. Tá travando um pouquinho, mas olha, eu tô vendo aqui Ah, o horário. Eu acho que daqui a pouco vai aparecer aquele negocinho piscando assim, dizendo acho que que sim, temos faltam 27 segundos. Eu queria que coisa você rápida. desse uma resumida aí, assim, nessa tua experiência de influencer low carb, Ah, que está estudando nutrição e que está produzindo um trabalho aí já para publicação, que eu acho que isso vai agregar bastante, né? Dá uma resumida aí, né, nessa história, né? Dá uma resumida para gente. Como que você está vendo e o que você vai fazer é, quando você finalmente apresentar esse teu trabalho e começar a ter um consultório saturado de gente se estapeando para se tratar com o doutor Felipe, nutricionista. olha, eu nem sei, eu nem penso nisso, na verdade. A intenção é trabalhar com minha prima, ela é médica e ela está fazendo nutrologia. Então a intenção, quando eu me Uhum, formar, é no futuro trabalhar com ela, né? Mas eu já uhum. disse que ela tem que seguir a mesma linha minha, senão não Se vai com dar certo, certeza. não. Eu acho que uma mensagem final é que se você pretende estudar nutrição, faça. Independente dos problemas que poderá enfrentar na faculdade, Uhum. mas você faça, mas você já entre sabendo, com os olhos abertos, assim, sabendo o que você vai enfrentar, sabendo que você tem que estudar muita coisa por fora, né? Principalmente. Uhum.
e se baseando sempre nisso que eu falei, em evidências científicas, porque você vai ter um respaldo maior para o que você está falando, Exatamente. né?